Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião semanal do Grupo Sim, aqui em Farmington Hills. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, de 7h30 até às 8 horas nós temos essa palestra que todos vamos assistir. Logo em seguida teremos o passe magnético, que será aplicado, né, juntamente com o fornecimento de água fluidizada, fluidificada. Nós temos concomitante a essa palestra a evangelização infantil para aqueles que têm crianças menores e gostariam que elas fossem introduzidas à doutrina espírita. São todas muito bem-vindas. Nós temos também, após a aplicação do passe, uma reunião mediúnica fechada para o médium grupo, e um dos objetivos dessa reunião é exatamente fazer o devido tratamento e apoio às solicitações trazidas aos visitantes, né? Seja de prece, seja de vibrações, né? ou alguma referência específica a algum ente querido que queira, que esteja precisando de alguma comunicação, e a gente utiliza essa reunião para essa finalidade. Nós temos também um livro de vibrações onde a gente traz para a reunião, e a gente faz uma prece em nome dessas pessoas, né, para que a gente possa encadear esses frutos que são distribuídos aqui, compartilhados durante a nossa reunião, bem como as mentalizações daqueles membros, daqueles familiares, né? O Grupo Sim tem vários canais nas redes sociais e a gente faz a nossa divulgação através deles. Nós temos também atividades educativas. Atualmente a gente tem um grupo de estudo que está dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, que será na segunda-feira através do Zoom. Se vocês quiserem participar, né, a gente os receberá com o máximo prazer. E, além disso, nós também fazemos atividade de caridade. Temos alguns grupos organizados de acordo com a localização geográfica, para que fique mais confortável para as pessoas, né? E nós estamos abertos a sugestões também nesse sentido, né? Estamos planejando uma atividade que deve acontecer nos próximos meses também, e vai ser devidamente divulgado para que todos participem, né? Por fim, o Sim existe em função dos seus participantes. Se vocês, a gente pode ajudar bastante remotamente, mas o ideal é que vocês venham aqui, para que vocês compartilhem essa oportunidade conosco e também fiquem sabendo, né, das atividades que a gente faz, né, e recebam, né, toda essa energia que não vem só da gente, né, do palestrante, dos membros do grupo, mas também daqueles nossos amigos do plano espiritual que estão sempre conosco e que também vêm aqui participar dessa reunião. O engajamento e a atividade e a participação efetiva de cada um de vocês é primordial para que a gente continue nesse trabalho. Muito obrigado, então. E hoje o tema da palestra é um elemento do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo nome é Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Eu acredito que, primeiramente, a gente vai fazer uma precezinha já do início ao nosso trabalho, né? Então vamos fechar os nossos olhos, esvaziar nossos pensamentos, elevando nossas mentes, nossa vibração ao plano espiritual, formando esse anel de energia, onde nos uniremos aos nossos
espíritos afins que aqui vieram e aqueles que aqui também vieram para aprender junto conosco. Nos pediram ao nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que nos ajudem nesse trabalho de hoje, mantendo a harmonia, a paz, mantendo nossas mentes abertas a todas as intuições que precisamos e devemos receber para que nós possamos participar mais efetivamente da nossa reunião e assim efetivamente aprender esses conceitos que vão ser aqui discutidos. Que essa paz e essa harmonia continue conosco após a reunião, se estendendo aos nossos lares, às nossas vizinhanças, enfim, aos nossos locais de trabalho, e que a gente seja luz e paz para todas aquelas pessoas com as quais convivemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Então, a gente vai falar sobre a autoridade da doutrina espírita e, mais especificamente, sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Eu acho que já é bem sabido de vocês que a doutrina espírita ela foi elaborada e transmitida, veiculada de uma maneira muito específica. Né? Por quê? Primeiramente, para garantir legitimidade. Né? Depois, também para garantir que houvesse continuidade, né? Para que os meios que foram utilizados, né, para essa divulgação fossem basicamente imunes a todas as interferências do plano material. Né? E também para que, dentro da legitimidade, que as mensagens e os conceitos fossem colocados de uma maneira que fossem incontestáveis, no sentido da sua veracidade. Né? E a gente vai cobrir exatamente esses 3 pontos aqui hoje. Né? Talvez a primeira colocação aqui é que se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria como garantia senão os méritos daquele a que houvesse recebido, ou seja, do ser humano que recebeu aquele conceito e transmitiu para os outros. Então, todos os que seguissem a doutrina teriam que seguir especificamente aquela pessoa. A gente já viu aí na humanidade, em outros ditos profetas, né, que essa coisa não funciona muito bem. Né? E as pessoas que decidissem acreditar nessa pessoa, né, se fosse uma pessoa, única pessoa, né, elas teriam que aceitar também que aquela pessoa seria a detentora da verdade absoluta. Né? Porque, de certa forma, é isso que a doutrina espírita procura provar, que tudo que foi transmitido pelos espíritos através da codificação de Kardec é uma verdade. Né? Tanto é que um dos elementos principais desse trabalho se nomeia o espírito de verdade. Né? Então, em um outro aspecto, se os espíritos que a revelaram houvessem se manifestado a uma só pessoa, né, nada lhe garantiria a essa pessoa a origem daquela informação, daquele conceito, né, já que seria necessário acreditar naquele que dissesse ter recebido deles, dos espíritos, né, a codificação. E a gente sabe, né, que quando Kardec elaborou, né, a codificação, ele fez isso num trabalho conjunto de várias pessoas em vários países do mundo ao mesmo tempo.
E isso também ficou marcado como sendo um dos elementos, né, que fez, que garantiu, que deu à doutrina espírita uma fundamentação, uma aceitação incontestável, né? Como eu falei também, a questão o fato de que a informação foi transmitida pelos espíritos garantiu à doutrina uma couraça, por assim dizer, uma proteção contra qualquer intempérie da natureza, né, dos tempos, a mudança dos tempos, as mudanças culturais, né, porque tudo que pudesse ter sido colocado, né, ou formatado em livros ou em vídeos, né, ou através da palavra, né, poderia estar sujeito à destruição, né, já que ele seria material. Enquanto que a representação espiritualizada, né, do conceito espírita foi colocada, foi formatada em um determinado período, mas ainda é presente hoje em dia, né, e ainda continua sendo demonstrada e ratificada e exemplificada, né, para que exatamente as pessoas que não tinham um nível evolutivo naquela época e que têm hoje pudessem ter acesso a essa mesma informação, né, dentro do mesmo formato e a partir daí concluir, né, chegar à conclusão de que essa informação é válida e é lógica, né? Então, essa informação, basicamente, ela está protegida contra todas as intempéries da natureza, por assim dizer, né? Obrigado. Na universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação, né? O que é essa universidade? É o que eu já comentei. Esse fenômeno, essa informação, essa codificação, ela foi divulgada, foi conhecida e foi entendida de maneira universal em vários países do mundo, né? Ao mesmo tempo em várias línguas diferentes, né? Dentro de culturas diferentes. E isso foi que garantiu que a propagação tão rápida, né, da espiritualidade de Kardec, né, formatada segundo Kardec. A universalidade do ensino dos espíritos faculta ao espiritismo a inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem porvir. Seja da ambição de algumas pessoas, né, que manipularam, por exemplo, outras religiões, outras doutrinas, né, ou como também da contradição de certos espíritos. Então, por que ele menciona a contradição dos espíritos? Porque existem espíritos que têm nível de evolução diferente dos outros. Então, aqueles menos evoluídos, eles vão procurar, de maneira, vamos dizer assim, leviana, conduzir as pessoas menos, vamos dizer assim, menos afeitas ao estudo, mais dedicadas, né, menos dedicadas ao estudo, eles vão querer conduzir aquelas pessoas de uma maneira diferente. Né? Da mesma forma que nós, espíritos encarnados, procuramos fazer com aquelas pessoas que estão à nossa volta, né? A gente influencia, não se fala muito hoje em dia dessa pessoa, dessa figura do influencer, né? Aquela pessoa que gosta de influenciar os outros. Os políticos são assim, né? As pessoas de poder, elas são assim, elas gostam de influenciar. Então, quando a gente desencarna, a gente não vai ser muito diferente do que a gente é quando está aqui no plano material. E é essa função, né, de que
um dos atributos da doutrina espírita que faz ela forte é exatamente isso, garantir que haja esse pré-pensado, que a gente abra a nossa mente, né, eu tenho a nossa mente aberta para entender a espiritualidade do jeito que ela é e não do jeito que algumas pessoas querem que ela seja. Né? Quando eu digo pessoas, podem ser também espíritos, né, que tentam influenciar a gente. Então, os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, né, do seu nível de desenvolvimento, se acham longe de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Nenhum espírito tem a não ser os espíritos mais evoluídos, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, porque existem conhecimentos que estão tão acima da nossa capacidade de entendimento que simplesmente eles são... os espíritos evoluídos resguardam a gente desse conhecimento. Né? A humanidade ainda tem que passar por alguns níveis evolutivos para que a gente possa ter acesso a esse conhecimento. Que o verdadeiro saber de cada um dos espíritos é proporcionar seu aprimoramento moral, né? Que os espíritos vulgares nada sabem mais do que muitos homens, né? A gente comentou aqui, que entre eles, como entre os encarnados, há suas ideias, enfim, que só os espíritos de categoria mais elevada se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Ou seja, os espíritos elevados, eles são elevados não é por nada, porque eles já conseguiram se distanciar da materialidade. Então eles já são capazes de entender outros aspectos que nós ainda não somos, e por isso eles não influenciam, não se dão a atividades que possam influenciar, né, ou nós, os menos menos preparados, menos evoluídos. Também é sabido que os espíritos enganadores não hesitam em tomar nomes que eles não pertencem. Né? A gente ouve muito falar de incorporações ou de mensagens, de espíritos que se dizem ser espírito de tal e tal, né? E a gente sabe, e está bem descrito na doutrina, que não é por aí. Né? O espírito, é só sempre pensar, é uma questão muito lógica. E como a gente já falou aqui, se o espírito evoluído não quer influenciar, né, um espírito encarnado, um grupo deles, que está no processo de evolução, ele não vai se dizer, eu sou Jesus, ou eu sou São Francisco. Ele não vai chegar para qualquer médium para dizer que veio trazer uma mensagem, né, para aquele grupo, para aquela nação, né, que eles precisam fazer isso ou aquilo, porque isso seria uma ingerência direta dentro do livre-arbítrio daquele grupo, né, que a gente sabe que os espíritos evoluídos não fazem isso. Uma só garantia uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, ou seja, sem que sejam solicitados, né? Servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, quando os espíritos evoluídos querem fazer, ou eles identificam que há necessidade de fazer uma revelação, eles vão fazer essa revelação ao mesmo tempo em vários locais diferentes, né? Da mesma forma, seguindo praticamente o mesmo protocolo, né, que sempre foi utilizado, né, pelos espíritos quando eles primeiramente ajudaram o Kardec a fazer a codificação, né? E ainda
ou novamente, isso é baseado nesse elemento básico que é o princípio da concordância, né? Ou seja, não vai, quando essa mensagem vier, ela não vai ser diferente de um determinado país ou dentro de um determinado grupo. Vai ser exatamente a mesma mensagem, né? Agora, ela só vai vir quando ela for muito importante, né? O princípio da concordância também é uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às seitas que se propusessem apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade, né? Algumas seitas poderiam querer se utilizar do conhecimento espírita, né, para exatamente influenciar os seus seguidores, modificando, né, adicionando ou subtraindo elementos do espiritismo, né, para que atendessem mais aos interesses particulares daquele grupo, né, que está coordenando. A gente tem muitos casos na história, né, que falam a respeito de coisas desse tipo, né? E a gente, sem querer citar ninguém, nem nenhum grupo, mas a história está aí para provar que esses fundamentos não perduram, exatamente por isso, porque eles não têm a consequência, eles não têm a pluralidade, né? E eles não têm a consistência de que a doutrina espírita sempre apresentou. As instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Ou seja, basicamente o que está dito aqui é orai e vigiai, né? A gente não deve aceitar as coisas que dizem que não são ditas, né, como sendo provenientes de um determinado espírito, né, sem que elas sejam adequadamente comprovadas, primeiramente entendidas por nós, e se nós acharmos assim válido, procurar comprovar com outras pessoas, né, que a gente conhece. Eu recebi essa mensagem aqui, eu ouvi falar disso, né? E aí segue aquela máxima, né? Será que essa informação é importante? Será que ela vai fazer bem às outras pessoas, né? E será que ela é realmente útil no sentido de ajudar, né, a humanidade ou aquele grupo? Então, a gente sempre deve se perguntar essas perguntas, deve se fazer essas perguntas. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente. Nada de grandes revoluções, né? À medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada, e quando as circunstâncias se revelam propícias, a emissão de uma ideia nova será feita, né? É basicamente o que a gente já falou aqui. Os espíritos levianos, por outro lado, pouco se preocupam com a verdade. A tudo respondem, né? Aquela questão que ele falou aqui antes, né? Se a mensagem que seja revelada sem ser solicitada, ela tem mais valor do que aquela mensagem que é pronunciada sem que haja nenhuma, ou sem que quando há solicitação, né? Porque essa solicitação exatamente ela vai atrair aqueles que querem influenciar,
né? Porque a oportunidade é clara. O pensamento vai bem antes da palavra. Então, os espíritos que estiverem interessados em influenciar a gente, eles vão perceber isso, eles vão se colocar, está aqui o que você quer ouvir, né? E esses espíritos levianos, eles se preocupam muito pouco com a verdade, eles só querem manipular a gente, né? Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos, quanto da parte dos homens. Ou seja, a gente uma coisa de certa forma estúpida a gente se colocar contra tudo e contra todos, né? Contra argumentos que são conhecidos pela maioria como verdadeiros e válidos. Não só, talvez não tão verdadeiros, mas pelo menos válidos, né? Nadar contra a maré, né? Se colocar contra a maioria da população abertamente, né? Tentando convencer a humanidade sobre alguma coisa que realmente não faz sentido. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. O tempo vai dizer, né? A revelação vai vir de uma maneira ou de outra. Todas as pretensões isoladas cairão pela força mais das coisas diante do enorme e poderoso critério da concordância universal, né, que a gente já falou, né? Quando a coisa tem que ser, ela vai aparecer em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será o espírito que se venha impor a quem quer que seja, né? Então, quando ele disse aqui fundará a ortodoxia espírita, é porque, na sua essência, a doutrina espírita não é ortodoxa, né? Ela é aberta, né? É a ciência da fé pensada, que clama a gente a todos os instantes a entender, né? E não simplesmente aceitar os conceitos como são passados. E é isso que ele fala aqui, que nunca vai existir alguém que vai tornar a doutrina espírita uma espírita ortodoxa, porque simplesmente não faz sentido. O que acontecerá assim será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra por ordem de Deus, né? Essa comunicação tem um caráter essencial da doutrina espírita. É a sua força, essa universalidade, e também a sua autoridade, né? Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará, ele está falando do século XVIII, né? XIX. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazer ouvir. Quem são essas potentes vozes? Quando ele diz daqui até lá, seria os dias de hoje, né? Quem são essas vozes que se pronunciaram, né, nesses 150 anos aí? A gente pode citar vários exemplos, né?
fazerem ouvir para congregar os homens sob a mesma bandeira, que é a bandeira do Espiritismo, uma vez que o campo se acha suficientemente lavrado, ou seja, quando a humanidade estiver preparada para isso. Enquanto isso não se dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, em um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. E eu fiz questão de colocar essa última frase aqui, porque eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo exatamente agora. Né? A gente vê cada vez mais o mundo dividido, né? Crenças em oposição, né? Valores questionados, né? Pela humanidade, às vezes até pelas casas espíritas mesmo, né? E eu coloquei isso aqui porque eu queria trazer exatamente essa perspectiva para vocês, né? O que é que a gente vai, né? Que ele fala que a pessoa deve ser serena, né? Deve observar e nessa observação ela vai chegar à conclusão para que lado que o barco vai, né? E aí a gente vai tomar uma decisão, eu quero ir naquele sentido ou eu quero ir nesse sentido aqui, né? E mais uma vez nós vamos exercer o nosso livre-arbítrio que Deus nos dá todos os dias, né? Quando a gente abre os olhos para viver mais um dia de trabalho e de aprendizado. Certo, pessoal? Acabei bem dentro do tempo. Eu queria... Exato. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria que vocês ficassem à vontade para fazer algumas perguntas. Eu não sei se eu vou saber responder, mas pelo menos a gente vai estabelecer um diálogo aqui. Pode falar. Obrigado pela palestra, Ivo. Muito interessante. Os conceitos legais que você passou e eu concordo. Você falou do livre-arbítrio e eu, assim, é o meu entendimento também, né, de que a gente tem que sempre ser bastante cético com relação às mensagens que são passadas para a gente. Você falou de espíritos que viriam trazer mensagens levianas ou mensagens que fazem revoluções, né, que mudam totalmente o curso do negócio, e a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, porque realmente acontece, né? Por outro lado, a gente, é claro que isso, no meu entendimento, acontece de forma verdadeira a partir de espíritos muito evoluídos, em casos muito específicos, e a gente consegue ver que o médium, principalmente, ou a pessoa que está trazendo a mensagem, tem aquela mensagem como uma missão de vida, né? A gente pode dar exemplo de Allan Kardec, de Chico Xavier e Jesus Cristo, né? Então, assim, não que não aconteça no meu entendimento, mas eu concordo com você que no nosso dia a dia não é uma coisa que acontece que a gente vai ficar vendo a todo momento. É claro que em certos momentos da história da humanidade, a gente, no meu entendimento, isso aconteceu. E aconteceu a partir de uma missão que foi aceita por um espírito que estava preparado e muito preparado para aquela missão. Então, é isso que eu queria trazer, assim, são os dois lados da moeda, né? São coisas que a mensagem que a gente tem que ter muito ceticismo e cuidado ao analisar essas mensagens, mas não acreditar que isso nunca pode acontecer, porque já aconteceu. Já aconteceu, certeza. Obrigado. Rodrigo. Uma frase que você falou, que as revelações elas vêm pelos espíritos, né, de maneira
plural para a humanidade por ordens de Deus. Como assim? Bem, Deus comanda tudo no universo, né? Sempre comandou. E pela sua infinita bondade e justiça, ele sempre vai procurar que o resultado seja o melhor possível. É claro que a gente tem um livre-arbítrio de tomar as decisões da gente, mas Deus sempre orienta com toda a espiritualidade amiga. É claro que não é toda a espiritualidade, mas toda a espiritualidade amiga no sentido de orientar a gente, né? De encadear essa bondade, essa justiça, né? Para que ela povoe as nossas vidas, né? As nossas convivências, as nossas ideias, né? Agora, o que eu quero dizer é que na verdade não foi só o livro que disse, né? É que eu entendia que ele disse assim que se não houvesse a força de Deus por trás disso, a coisa seria diferente, né? Provavelmente o Espiritismo não teria se como é que se diz? Se difundido tão fortemente, né? Porque não está baseado nos valores de Deus, né? No amor, né? Na compaixão, na fraternidade, em todos esses sentimentos que são engrandecedores e que fazem realmente um universo crescer, né? É isso que eu entendo da colocação, da orientação de Deus com os espíritos, né? Com a espiritualidade. Respondi? Mais ou menos. Vou fazer uma brincadeira rápida que você podia ter aproveitado. Eu falei, não, foi Deus que pediu para falar. Não. Eu acho que, em adição a isso que você comentou, talvez a questão da pluralidade que foi trazida é que meu entendimento é que se houvesse um único espírito trazendo a palavra, né, os ensinamentos, isso poderia ser questionado do ponto de vista da veracidade. Já. Mas como a gente tem diferentes pessoas, diferentes espíritos trazendo as mesmas informações, eu acho que esse tem o objetivo da pluralidade, né, de você trazer veracidade para o ensinamento. Respaldo. Você tem consistência, né? Se tem mais de um espírito falando a mesma coisa, eu acho que daí é a maneira da comprovação que a gente precisa. Acho que é isso. É o que a gente, foi meu entendimento. É o que nós, na modernidade, aceitamos a partir das comprovações científicas, né? Quando alguém elabora uma teoria lá e tal, aí o cara vai e prova, né? Experimentalmente, né? Porque isso é um processo científico, então aquela mesma, ele tem que fazer aquilo de uma maneira que seja replicável, que qualquer outro cientista consiga fazer aquela mesma coisa e chegue ao mesmo resultado. Então, de certa forma, eu vejo, quando eu li isso aqui é um método científico. Porque Kardec também era um cientista, né? Então eu acho que o pessoal, os espíritos que intuíram eles, perceberam isso e disseram assim, tá bom, vamos colocar dessa maneira. Eles organizaram tudo, né? Quando a doutrina estava sendo, quando os conceitos da doutrina estavam sendo divulgados, eles combinaram lá, disseram, vamos fazer desse jeito, porque tem uma porção de cientistas no mundo que estão estudando, e então para eles vai ficar mais fácil entender aquilo ali. E aí a gente vai conseguir mostrar para eles que isso é a realidade, né? Essa é a base da doutrina espírita, né? E lembrando que todo esse plano eles fizeram muito tempo antes. Né? Nenhum deles, né, encarnou sem essa missão. Só para finalizar aqui, que a gente já passou bastante o tempo, mas é que você falou que eu acho bem importante. Foi inclusive uma frase que foi postada pelo nosso grupo uma semana atrás, que foi passada por Bezerra de Menezes. Acho que a maioria deve conhecer Bezerra de Menezes, era um médico e que já por várias linhas já escreveu, já psicografou e passou mensagens do plano espiritual. E a mensagem era:
é indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, que é aquilo que você está falando, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem prunidos de conquista e poderes terrestres transitórios. Então essa é a base da doutrina espírita, né? Que a gente aprendeu isso tudo. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Só a última aqui, que você está falando. Se a gente tivesse que fazer, provar o espiritismo hoje, a gente não conseguiria. Não com a mesma eficácia que Kardec fez. Porque ele juntou milhares de médios de lugares diferentes e trouxe umas respostas quase que idênticas. Diferente, mas o básico era a mesma coisa. As pessoas não se conheciam, vinha de carta. Ficava não sei quanto tempo no navio, em outro lugar, e ele conseguiu fazer isso. Porque nos Estados Unidos, na Europa inteira, em vários outros lugares. Se a gente tiver que fazer isso hoje, a gente não consegue essa. Então, por mais que a gente queira, mesmo se você falou das ideias, a gente tem uma ideia que seja assim, essa ideia vai ser divulgada em todos os lugares do mundo. Pode até ser divulgada em centros espíritas. A gente não pode garantir que essa mensagem seja verdade hoje em dia, porque a gente tem um outro sistema. Os próprios espíritos podem se manifestar do outro lado e passar uma mensagem errada para a gente. E porque está se aparecendo em todos os centros espíritas, um certo número de pessoas vão acreditar, é que eu só acredito que vem do mundo espiritual, né? O dia que Grandel, sempre brinco, o dia que Grandel psicografar uma lista telefônica, todo mundo lê, né? Lá, porque psicografado por Grandel. Mas a ideia é o seguinte, hoje já não se dá para fazer isso mais, por isso que eu acho que tem essa veracidade, porque na época não é impossível, podia ter um fake, podia ter, mas assim, a probabilidade é muito pequena de fazer um fake. Hoje não, hoje a gente poderia fazer um fake, e a gente costuma dizer, quem é cientista sabe disso aí, né? Existem três mentiras. Aquela mentira que você mente mesmo, é lavada, todo mundo vê que é mentira. Aquela mentira discreta que todo mundo acredita. E a estatística, né? Que ela aponta para o lado que quer, né? Quem é que vai ganhar, o que quer. Então a gente tem que ter muito... E por isso que eu acho que a doutrina tem que ser baseada numa moral. Escolher um Cristo, né? Mas a gente vê que Cristo veio falando de outros caras também antes. Ele trouxe uma mesma coisa. Tem muita gente depois dele trazendo essa mesma moral. Então, que nem você falou, né? Não é porque todo mundo falou que você mesmo falou, você vai contra todo mundo. Hoje a gente sabe que comer carne, comer peixe, ter 3 televisões em casa eu tenho. Se toda a China tivesse as 3 televisões que eu tenho, a gente precisava de outro planeta para fazer isso. Não dá, mas a gente tem, e a gente acha porque é certo, e a gente faz. Então a gente está muito longe, né, de saber o que é certo. E, sei lá, tem que ser que nem você falou aí. Calmão aí e analisar o que a gente quer. E Deus que falou. Ordenou. Muito obrigado. Vamos relaxar novamente as nossas mentes, agradecendo a espiritualidade amiga por toda a participação, a intuição, as mensagens que foram aqui transmitidas para mim, como para todos vocês. Espero que essa energia positiva tenha sido proveitosa tanto para os encarnados como para os desencarnados que aqui vieram, e que nós saímos daqui com felicidade, com estímulo, com disposição para abraçar cada vez mais a doutrina espírita como uma verdade que vai nos levar ao nosso desenvolvimento, ao nosso aprimoramento, à nossa reforma interna. Vamos pedir que essa energia que foi aqui distribuída chegue à casa dos nossos amigos que aqui não puderam estar, dos nossos familiares aqui no Brasil, enfim, que ajude a todos nesse planeta, nesse mundo onde nós existimos, a cada vez perseverar na sua jornada no sentido da luz, da paz, do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus. Agora, convido a vocês a ficarem em paz enquanto a gente vai preparar